crianças! Mais uma vez a tia Maísa está aqui no canal para apresentar uma nova história para vocês, tá? Mas antes, a tia quer pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, para que os seus amiguinhos fiquem conhecendo e assistam também as histórias e aprendam a palavra de Deus, tá bem? Dá um joinha, se inscreva e toca também nesse sininho que tem aí embaixo, para que todas as vezes que a tia Maísa gravar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Bem, a tia hoje, vocês estão vendo como a tia está vestida? O que a tia está vestida? De enfermeira, né? E aonde que a gente encontra a enfermeira? No hospital. Muito bem. Vocês sabem que a igreja, ela pode ser comparada com um hospital? Porque quando a gente vai no hospital, a gente está doente, né? E a igreja é a mesma coisa. Quando a gente chega na igreja, triste, a gente sai de lá feliz. Quando a gente chega na igreja, angustiado, deprimido, a gente sai de lá renovado, feliz, né? A igreja, ela é comparada com o hospital da nossa alma. E vocês sabem quem é o médico desse hospital? É Jesus Cristo, crianças. Jesus, é o médico dos médicos. E sabe, quando você chega no médico, qual a pergunta que o médico lhe faz? O que você está sentindo, não é mesmo? Aonde é a sua dor, né? Para que ele possa entender o que você está sentindo, para ele descobrir através dos exames qual é o seu problema. Na igreja é assim também, crianças. Quando você chega na igreja, da mesma forma que você conta para o médico de um hospital, você vai contar para o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, em forma de oração, contando tudo aquilo que você está sentindo, que você está passando, aonde é a sua dor, qual é o seu problema. E Jesus, ele vai resolver para você aquilo que você foi falar com ele. Num médico de um hospital comum, quando você chega lá, ele faz a mesma pergunta: o que você está sentindo? Aí você procura falar, dói aqui, dói ali, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E ele começa a fazer alguns exames básicos para tentar diagnosticar qual é o seu problema. Aí ele começa ouvindo o seu coração, crianças. E tá lá, tum, 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 tum. Começa a ouvir o seu coração. E depois de ouvir o seu coração, ele vai medir a sua pressão. A tia tem um aparelhinho aqui, olha. A tia vai tirar o relógio, vai colocar aqui o aparelho em mim mesma e vai ligar o aparelho. E logo esse aparelho, ele vai indicar qual é a pressão que a tia está. A tia está se sentindo bem, graças a Deus, a pressão da gente deve estar medindo 12/8. Então, a tia está lá, ó, a pressão direitinho. Então, para ele tentar diagnosticar. Vocês sabem, crianças, que o problema da pressão alta atinge muitas pessoas hoje em dia. A tia também tem esse probleminha, sabe? E a tia toma remédio para que a pressão da tia fique regularizada. Mas na vida espiritual, a pressão alta quer dizer o seguinte, quer dizer que a pessoa anda muito exaltada. Tem pessoas, crianças, que se acham melhores do que as outras. Elas se acham
acham assim, sabe, melhores, que possuem mais coisas, são mais inteligentes, ou têm mais coisas nessa vida. Então elas se tornam soberbas, crianças, e a pessoa soberba não agrada ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se agrada das pessoas humildes. As pessoas humildes, elas encontram graça aos olhos do Senhor. E o Senhor presenteia essas pessoas em formas de bênçãos. Agora, as pessoas soberbas, o Papai do Céu fica muito chateado, muito triste. Ele não deixa de amar, porque Ele ama a todos nós, igualmente. Mas Ele fica triste, né? E para isso, o Senhor Jesus, Ele tem um comprimidinho muito eficaz, crianças. Olha que funciona, que é uma bênção. É o comprimido da humilhação. Você toma um comprimido desse remédio da humilhação e ali você se quebranta diante do Senhor. Você se humilha perante o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, sabe? Tudo aquilo que você tem feito, que não tem agradado ao Senhor. Às vezes, sabe, crianças, uma palavra nos entristece tanto, magoa o nosso coração e a gente fica triste. E a pessoa que falou, às vezes, nem sabe, nem fica sabendo que magoou. Então, a gente tem que ter, por exemplo, assim, de não fazer assim, não falar de qualquer maneira com as pessoas, com seus amiguinhos, com o papai, com a mamãe. Olha, o Senhor, Ele fica muito feliz quando a gente obedece a sua palavra. E quando a gente toma esse comprimido de humilhação, a gente passa a agradar mais ao Senhor. E Ele fica feliz com a gente. Pois é, crianças. Sabe também, crianças, um exame que o médico faz quando a gente chega no hospital é verificar a nossa língua. Ele coloca aquele palitinho, não é? Que é até chatinho, um palitinho que põe assim, bota a língua toda para fora, para ver lá como é que está a nossa língua. E se o médico Jesus fosse examinar a sua língua, o que será que ele iria encontrar? Será que você tem falado nome feio, palavrões? Será que ele vai encontrar mentiras na sua língua? Ou será que você tem feito fofoca? Isso tudo não agrada a Deus. Sabe qual é o nome disso? Pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E nós é que nos afastamos dele com os pecados, com as coisas erradas. Crianças, a gente tem que ter cuidado com a nossa língua, o que a gente fala, para que a gente não se afaste da presença do Senhor. E sabe qual o remédio que o Senhor Jesus passa para a gente? É o domínio próprio. A gente tem que ter o domínio próprio, se controlar, saber falar com as pessoas direitinho, ser amável com o nosso próximo, porque o Senhor Jesus falou assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que a gente não quer pra gente, a gente não deve fazer para o nosso próximo, para o seu coleguinha, para o papai e para a mamãe, para o seu irmãozinho, para as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas também da rua que a gente encontra. A gente deve ser amável, porque Deus, crianças, Ele é amor. Então nós devemos semear o amor por onde a gente passar. E também, crianças, Ele examina também, sabe o que? Os nossos olhos. Se o Senhor Jesus fosse examinar os seus olhos, o que será que você tem visto?
Olha, a gente não pode ver de tudo. Tem programas na televisão que dá até pra gente assistir. A gente assiste um filme, um desenho. Mas tem coisas na televisão que não pode assistir. A gente não deve assistir, crianças, porque são programas sujos, sabe? E indecentes, que não edificam a nossa fé e só vai fazendo, sabe o quê? Sujando o nosso coração. O nosso coração vai ficando cada vez mais doente da sujeira do pecado. Então, sabe, o Senhor Jesus, ele receita um outro remédio. É o colírio de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vêem também defeito em tudo. Reclama de tudo, nada tá bom. E o culto hoje não foi bom. E o pastor não pregou bem. Sabe? Recebe bênçãos à beça e nunca agradece ao Senhor. Os olhos da pessoa estão contaminados. Ela não enxerga as bênçãos de Deus. Criança, só de a gente acordar, se levantar da nossa cama, abrir os nossos olhos, poder andar, se mexer, se locomover, se alimentar, andar, ir à escola. Poxa, isso já é uma bênção, crianças. Tantas pessoas se encontram doentes, que não podem se locomover sozinhas, precisam de ajuda, sabe? E tem pessoas que têm saúde, que estão se mexendo, estão bem de saúde, e não agradecem ao Senhor. Só vê, através dos olhos dele, dessa pessoa, só coisa ruim, que nunca está bom, as coisas nunca estão boas. Mas o colírio de Deus faz com que essa pessoa possa ser transformada e ver a vida de uma outra forma. Somente, crianças, o colírio do Senhor Jesus Cristo pode nos transformar, fazer com que a gente veja a vida de uma forma diferente, ser grato ao Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. E para isso, criança, sabe? É preciso também, o Senhor Jesus, ele passa um outro comprimido, que é a fé. Esse comprimido aqui, ele tem que ser tomado 2 vezes no dia. Em 2 doses, para que a nossa fé seja fortalecida, para que aquilo que a gente ore ao Senhor, mesmo os nossos olhos aqui, carnais, não enxergando, pela nossa fé, a gente pode ver e acreditar que aquilo vai acontecer. Crianças, a tia tem tanta experiência com a oração, com a fé, acreditar que vai acontecer e olha que realmente aconteceu. Olha, nós precisamos ter fé. A fé é o firmamento das coisas que a gente não vê, sabe? E a gente acreditar que aquilo vai acontecer, crianças. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe, um outro remédio que a gente precisa muito tomar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela funciona como um biotônico. Um biotônico para a gente ficar forte e saudável. A palavra de Deus nos deixa forte. Se você está se sentindo fraco, na presença do Senhor, desanimado, não está querendo mais ir à igreja, não tem força para buscar o Senhor em oração. Esse biotônico aqui, vai deixar você forte na presença do Senhor. É só você ler a palavra de Deus. Ou se você não sabe ler, pede seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho, para ler a palavra de Deus para você ficar forte na presença do Senhor Jesus. E por final, outro medicamento que o Senhor Jesus dá é a injeção. Essa injeção aqui, crianças, ela serve para dar uma transfusão de sangue.
sabe, o sangue do Senhor Jesus vai passar para a gente. E a gente vai se tornar, sabe o que, crianças? Filhos de Deus. O sangue de Jesus, ele purifica a gente, purifica o nosso coração e deixa ele totalmente limpo das coisas do mal, do pecado, que não agrada a Deus. O sangue de Jesus, crianças, fala, a palavra de Deus diz assim, ó, mas todos quantos o receberem foram feitos filhos de Deus. Então, todas as vezes que a gente recebe, toda vez que uma pessoa recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela passa a ser chamada filha de Deus. Então, é essa injeção aqui, ó, que o Senhor Jesus faz. É a transfusão de sangue dele pra gente. E a gente se torna filho dele. E um dia, sabe, quando Jesus voltar, ou quando ele nos chamar, a gente vai morar com ele lá no céu para todo o sempre, aonde não há doença, aonde não há morte, aonde não há fome, não há discriminação, não tem nada de ruim, crianças. Nós vamos viver para sempre com o Senhor, com os nossos irmãos, com os anjos, na glória. Mas para isso, você tem que receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É só Ele, Jesus, que pode, só o Senhor Jesus, que pode nos levar para o céu. Tá bem? E assim, o Senhor Jesus, Ele já nos medicou. Tá? Agora só falta você tomar os medicamentos, ok? Um beijinho no coração de vocês, minhas crianças. Que o Senhor Jesus abençoe vocês e guarde e livre de todo mal a você e a sua família, tá? Um beijinho. Até a próxima.